Fala galera, beleza? Estamos chegando aí, né, com mais um vídeo de Excel para o canal Samuca Boss. Então, se você curte as videoaulas de Excel que a gente está publicando aí no canal, já vai deixando aí seu joinha no vídeo, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que vão ser publicados. Fica por dentro de todas as novidades que vai ter no canal. Tranquilo? Vamos lá, nossa videoaula de hoje nós vamos estar falando sobre formatação condicional, beleza? Para que serve a formatação condicional? Quando eu quero, de alguma maneira, representar o intervalo de números, eu quero que esse intervalo se destaque de alguma maneira, com cores diferentes, com ícones diferentes, qualquer coisa que eu queira evidenciar dentro de um intervalo, e eu queira que esses números, eles sejam... a manutenção desses números sejam feita de maneira automática, eu posso estar usando a formatação condicional. Beleza? A formatação condicional ela é muito abrangente. Eu vou estar explicando para vocês aqui, esse cara aqui, ó, formatação condicional. Eu vou estar explicando para vocês a raiz dele. Por que eu estou falando a raiz? Vou explicar para vocês o seguinte já, vamos lá com a mão na massa, né? Eu criei uma tabelinha básica aqui só para a gente poder estar usufruindo dela para estar mostrando como que funciona a formatação condicional. Então eu estou aqui selecionando os meus dados aqui onde tem os meus números, eu coloquei números aleatórios aqui e vou clicar aqui em formatação condicional. Vamos lá. Todos esses itens aqui, ó, eles têm uma base de informação, que é onde está aqui, ó, nova regra. É esse cara que eu quero explicar para vocês. Mas antes da gente ir lá, deixa eu dar uma passada bem rapidinho aqui para vocês entenderem. Por exemplo, aqui onde está dizendo o seguinte, olha, realçar regras das células. Eu posso, se eu quero, por exemplo, evidenciar quais são os meus 10 maiores números, quais são os 10 piores, em percentual quais são os 10 maiores, qual o texto que contém tal coisa, eu posso estar usando esses caras aqui de maneira bem simples e rápida. Por exemplo, eu quero que ele me destaque todos os números que são maiores que 50. Então eu posso vir aqui, ó, é maior do que, clicar nele, coloco aqui, ó, já está 50, e descrevo aqui o que eu quero que ele faça com esses números. Eu quero que ele preencha de vermelho, de amarelo, de verde, verde claro. E aí, de acordo com o que eu selecionar aqui, eles vão estar preenchendo lá os números, as células, certo? Se eu quiser fazer isso de maneira personalizada também, eu posso clicar em formato personalizado e preencher isso aqui da maneira com que eu achar mais pertinente, da maneira que eu entendo que o número vai ficar mais bem representado na minha planilha, tá bom? Posso marcar um preenchimento aqui de qualquer cor que eu quiser, a fonte de qualquer cor, borda, enfim. Isso aqui é personalizado, você pode formatar da maneira que você achar melhor, tranquilo? Do mesmo jeito, eu posso selecionar os 10 maiores, né? Por exemplo, aqui, ó, regra dos primeiros e últimos, eu posso pegar os 10 primeiros itens, eu vou pegar os 10 últimos itens. Isso daqui são regras que já vêm prontas, que é para facilitar o teu dia a dia. Da mesma forma, eu posso colocar aqui, ó, barra de dados. Por exemplo, se eu marcar barra de dados aqui, ele vai me destacar, por exemplo, o conteúdo que tem o número maior. Por exemplo, na linha aqui 9, a gente tem o número 91. Então a barra dele vai ficar maior. Aqui na linha 15, nós temos o número 9, onde a barra dele vai ficar menor. Então se eu colocar aqui, ó, barra de dados, por exemplo, olha só, ele vai me mostrar as barrinhas de acordo com o tamanho do meu número. Beleza? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, só para a gente ir lá na raiz novamente. Escala de cor, a mesma coisa, ele vai formatar isso daqui da maneira com que eu dizer para ele as cores que eu quero, ok? E conjunto de ícones também, ok? O ícone vai ser colocado de acordo com o meu número da minha célula. Mas e se o meu número mudar? Automaticamente o meu ícone, a minha cor, tudo vai ser mudado junto. Por isso que a formatação condicional é tão usada. O que eu quero explicar para vocês é esse cara aqui, ó, nova regra. Aqui dentro estão toda a base que é usada para fazer todos aqueles números lá que eu passei. Então, se eu quero aprender isso na íntegra, se eu aprendo lá na base, qualquer coisa depois que eu queira fazer, eu vou saber fazer. Então, por exemplo, como é que funciona aquela escala de cor? Eu quero colocar duas cores aqui. Eu já estou na escala aqui, ó, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Estilo de formatação, eu quero colocar uma escala de cor aqui, duas cores, bicolor. Só que eu quero que o meu número menor, eu quero que ele esteja branco, por exemplo. E o meu valor mais alto, eu quero que ele esteja verde. É só um exemplo, né? Vou dar um OK. Olha só, o meu número menor, os números menores ficaram em branco. E de acordo com que o meu número vai subindo, ele vai colocando um verde um pouco mais forte, ok?
Mas eu não quero verde nessa célula minha, eu quero que ele formate o maior de vermelho. Não tem problema. Eu posso vir aqui e colocar para gerenciar regras, e aí eu vou clicar aqui na minha célula. Tem um detalhe importante que eu preciso falar para vocês. Onde está aqui, ó, mostrar regras de formatação para, tá vendo que está mostrando seleção atual. Só que quando eu cliquei aqui para abrir formatação condicional, eu não selecionei o meu intervalo completo, eu selecionei apenas a minha célula B3. Isso daqui pode ser um problema porque se eu editar a minha regra, eu vou estar editando somente para esse intervalo. Isso tem que cuidar. O que é importante vocês fazerem? Sempre marcar assim, ó, esta planilha. Por quê? O que é o impacto disso daqui? Se você tem uma planilha muito grande e vai criando novas regras em cima de nova regra, o que pode acontecer? De uma regra sua ter conflito com a outra, e aí talvez você queira que a regra, por exemplo, quando passar de 50 eu quero que ela marque de vermelho. Mas tem alguma regra que o Excel está entendendo antes, que se ele passar de 50 é para marcar de azul. Pode ser que ele marque de azul, sendo que você queria que ele marcasse de vermelho. Porque eu estou com uma regra que está sobressaindo em cima de outra. Então, para evitar isso, é importante que vocês estejam sempre visualizando todas as regras de vocês. Então, se eu colocar a seleção atual, ele vai pegar o que eu selecionei. Se eu pegar esta planilha, ele vai estar pegando todas as regras que existem nessa planilha que está aberta. Tranquilo? Feito isso, eu vou clicar aqui na minha regra e vou clicar em editar regra. Simplesmente eu vou alterar aqui de verde para vermelho, da maneira que eu achar pertinente, e vou dar um OK. Minha regra já mudou, vou dar um aplicar, a minha regra também mudou lá para a minha planilha. Tranquilo? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou limpar essa regra, vamos colocar gerenciar regra. Tá vendo que aqui não está marcando nenhuma regra? Por que não está marcando? Porque nesta seleção não existe nenhuma regra. Mas eu sei que nessa seleção aqui de B2 até B27 existe regra. O que eu vou fazer? Seleção atual, esta planilha, marco aqui, excluir regra, aplicar. Cuida com isso, hein? É um passo simples, mas muito importante. Eu já vi muita gente se confundir com formatação condicional e fazer bagunça em muitas planilhas simplesmente por essa gestão dessas regras aí. Tranquilo? Tenho certeza que não vai ser o caso de vocês que estão assistindo essa aula. Vamos lá. Novamente, selecionei os dados onde eu quero inserir a minha regra. Vou clicar aqui em nova regra. Olha só, formatar, se eu quiser colocar uma escala bicolor, tricolor aqui, ó, escala tricolor. Mesma coisa, colocar duas cores, eu posso colocar 3. E aqui também eu posso inverter os valores, eu posso colocar percentual, eu posso colocar valor mais baixo, enfim. Aqui vocês podem formatar da maneira que vocês acharem melhor. Tranquilo? Vamos para essa próxima aqui, ó. Formatar apenas as células que contenham. Lembra aquela hora que eu fiz lá no começo da videoaula? Eu falei, olha, eu quero formatar somente as células que o conteúdo dela é maior que 50. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Veja bem. Formatar apenas as células que contenham. Valor da célula, vou deixar marcado, que é o que eu quero avaliar, o valor da célula. Onde está marcando está entre, eu vou colocar é maior ou igual a. Vou colocar aqui 50. O que eu faço depois disso? Eu vou clicar em formatar. Por quê? Aqui está dizendo que a visualização, onde está aqui, ó, sem definição de formato, é a maneira com que a regra que eu estou aplicando, o que eu estou fazendo vai aplicar lá na minha célula. Eu vou clicar aqui em formatar, né? Eu quero que o preenchimento dessa célula minha seja um azul e eu quero que a fonte, o texto dela seja branco. Vou dar um OK. Ó, dessa maneira que eu quero que ela fique. Então, quando o valor for maior que 50, ele vai pintar dessa cor. Vou dar um OK. Antes de eu dar OK é o seguinte. Essa mesma regra que eu estou aplicando aqui, ó, para quando o número for maior ou igual a 50, eu posso aplicar para qualquer outra. Por exemplo, está entre 50 e 80, por exemplo. Tudo que tiver entre 50 e 80 vai pintar desse jeito. Eu quero que seja diferente de 50. Então, tudo que for diferente de 50, ele vai pintar desse jeito. E por aí vai. Todas as regras se aplicam de maneira iguais, porém, cada um com os seus parâmetros aí que tem que ser respeitado, né? Que tem que ser entendido. Tá bom? Eu vou deixar aqui, então, é maior ou igual a 50 e vou dar um OK aqui. O que acontece? Todo o conteúdo meu que é maior ou igual a 50, ele pintou de azul. Por exemplo, onde está 49 aqui? Se eu pintar 50, se eu digitar 50, ó, ele pintou de azul. Se eu deixar 49, ele não pintou de azul. Por quê? Porque foi a regra que nós colocamos. Beleza? Galera,
De maneira geral, a formatação condicional ela é muito simples de ser usada, desde que você entenda o que você está fazendo. Vou excluir essa regra aqui de novo. Vou selecionar de novo, nova regra. Aqui, ó, formatar apenas valores acima ou abaixo da média. Para finalizar a videoaula, é isso que eu quero explicar para vocês. Olha só. O que é a média que ele considera? É como se eu fizesse isso daqui, ó. Igual média. Vou selecionar esse intervalo. Beleza. Quanto que está a minha média aqui? 43,88. Então, se eu colocar para selecionar somente os números que estão acima da média, ele vai selecionar os números que são maiores que 43,88. Vamos fazer um teste para ver se dá certo? Vamos selecionar nosso intervalo novamente. Nova regra. Formatar apenas valores acima ou abaixo da média. Eu quero somente acima da média. Como é que eu quero fazer com eles? Aqueles que estiverem acima da média, eu quero que pinta de verde. Só isso. Pronto. Beleza, Samuel. Mas se os meus números forem alterando aqui, de acordo com que eu alterar o meu número e de acordo com que a minha média for sendo alterada, esses números também vão sendo ajustados. Por exemplo, o 9 aqui agora passou para 999. Tá vendo que a nossa média foi para 81? Então ele marcou somente os números que estão acima da média. Ah, mas o meu 9 agora foi para 19. A minha média foi para 44. Ele marcou somente os números que estão acima da média. Galera, se vocês entenderem isso daqui, que eu expliquei para vocês, fechou. Não tem mais nada que vocês vão apanhar sobre formatação condicional, vocês vão tirar de letra tudo isso daí. Pega essas regrinhas aí, vai destrinchando todas elas, entendendo o que cada uma delas faz, que vai ser show de bola. Vocês não vão ter mais dúvida. Tranquilo? Galera, o vídeo de aula de hoje é por aqui. Vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês aí, bons estudos. Valeu, até a próxima.